Fala pessoal, bem-vindos para mais um Fala Dudu. E hoje a gente vai falar dessa ideia de fixar preço, botar um teto para alguns preços na área das finanças, na área do mercado financeiro. Então a gente debateu aqui a exaustão, né? A ideia de que fixar preços, na grande maioria das situações, sempre leva a desastre. A gente comentou, no entanto, o caso do salário mínimo em duas situações, né? Mercado competitivo, salário mínimo elevado só pode causar danos. Um dos mercados de trabalho, né, na demanda por trabalhador, não é muito competitiva. Fixar um salário mínimo pode, inclusive, pode terminar ajudando os trabalhadores, né? Já discutimos isso em vídeo aula passada. Hoje a gente vai falar dessa medida, da ideia de fixar um preço para algumas modalidades de taxa de juros, que é uma medida polêmica, é uma medida não tradicional, é uma medida que gera uma certa preocupação, acho que é uma preocupação concreta de que, um governo que começa fixando um teto para taxa de juros do cheque especial, vai acabar fixando teto para não sei o que, teto para cartão de crédito, teto para empréstimo para empresa, teto para o preço de não sei o que lá, e aí a gente começa a entrar numa economia meio que soviética, assim, de que o governo planeja os preços e tal. É uma preocupação, o porquê vai monitorar isso daí, né, para onde que se a gente vai descarrilar aí, para descarrilhar aí na direção do populismo econômico. Cremos que não parece ser o estilo, nem um pouco o estilo desse governo, do Ministério da Fazenda ou do Banco Central. E em relação à medida específica do cheque especial, a gente acha que é uma ideia interessante, tá? Se implementada com cuidado, né? E a gente acha que a proposta do jeito que está formulada, ela é cuidadosa o suficiente. Bom, vamos lá. Por que a gente acha que faz algum sentido você fixar esse valor, um teto, né, para o empréstimo do cheque especial? Hoje o cheque especial, ele custa mais do que 300% ao ano. Então é alguma coisa perto de 320% ao ano. Não importa lá se você entrou só R$500 no cheque especial, você ficou menos de um mês e aí você pagou uma quantidade você pagou uma taxa de juros em relação a esse empréstimo que é pequena em relação à sua renda. Isso é absolutamente irrelevante. O que é relevante é a taxa que está sendo cobrada. O banco ele emite, por exemplo, um CDB para se financiar, né? O CDB hoje está pagando Selic 4,5%, uns 4%, alguma coisa por aí, e faz esse empréstimo para a pessoa física no cheque especial uma taxa de 300%. Então é uma coisa meio discrepante. É óbvio que tem toda essa consideração de risco, o cheque especial tem uma taxa de calote altíssima e tal, então o juro tem que ser alto mesmo, né? A nossa pergunta é se faz sentido você achar que 320% de juro ao ano é o resultado de um mercado competitivo, né, empurrando o preço para perto do custo marginal, como nos outros mercados que a gente vinha discutindo. A gente tem dúvidas, sérias dúvidas em relação a isso. E sobre competitividade no mercado financeiro, eu acho difícil fazer argumentos genéricos. O mercado é pouco competitivo porque é concentrado. O mercado financeiro é concentrado no mundo inteiro. O Brasil está meio que na média ali em termos de concentração, né? Concentração que eu digo é assim, quanto do total de ativos no mercado financeiro pertence, sei lá, aos 5 maiores bancos. Tem medidas aos 4, aos 8 maiores, mas é isso, né? Players muito grandes. A gente tem muito player muito grande, a gente tem players grandes, mas esse padrão de concentração não difere. Isso é legal a gente olhar o dado antes de sair falando coisas, né? Não difere dos outros países. Então não é muito por aí que você tem que olhar o dado, não. Você tem que olhar outras características, como a gente discutiu já no vídeo aula passado, né? Se o setor está investindo, se o setor é contestável, esse tipo de coisa. Mas vamos voltar para a nossa questão aqui. A nossa questão é que em finanças, a gente já discutiu isso anteriormente, na hora de tomar uma decisão em relação a entrar ou não no cheque especial, as pessoas erram muito. A gente fala assim, o economista ele não deve se meter a falar o que as pessoas preferem, se o cara quer comer sushi ou arroz com feijão, ele que tem que olhar para as preferências dele e decidir. A gente não quer bancar Deus, é verdade que a gente não quer fazer isso daí. Para a grande maioria das escolhas, a gente quer interferir quase zero. Se gera uma externalidade, a gente quer ficar de olho, né? Se gera um custo para os outros, a gente vai ficar de olho. Se tem um problema de falha de mercado, colocado de um outro jeito. Agora, quando a gente olha para questões do tipo poupança de longo prazo, vou dar um exemplo importante, aposentadoria. Todos os países que têm sistema de capitalização,
que você coloca o dinheiro na sua própria conta para você pegar lá na frente, que é um sistema que a gente acha interessante, não é o caso brasileiro, mas um sistema interessante. Essa discussão, inclusive, rolou esse ano aí, né? O ministro Paulo Guedes trouxe isso daí para a mesa e foi um debate que a gente vai ter que voltar a ele, etc. Bom, enfim, nesse tipo de sistema, os governos obrigam a pessoa a poupar. Aí você pode falar o seguinte, pô, o governo está interferindo na minha decisão, eu não quero nesse ano poupar o quanto o governo disse que eu tenho que poupar para a minha aposentadoria, certo? E aí, como é que você faz? O governo está interferindo na minha decisão? Está interferindo na sua decisão porque a gente toma decisões erradas. A gente, em relação à poupança futura, a gente quase sempre erra. Você vai poupar menos, porque o presente é mais premente. Sempre a gente vai dar mais importância para o presente. Então, em vez de botar o dinheiro lá na poupança, aquela grana um pouquinho mais gordinha, eu comprar um carro novo, eu podia esperar para comprar um carro novo daqui a 3 anos, mas a tentação de curto prazo. Então, se você deixa as pessoas livres para poupar, elas vão poupar pouco para a aposentadoria e vai chegar lá na frente, você vai ter que fazer alguma coisa. O cara poupou pouco, você vai deixar ele morrer de fome. Então, nesses países que tem sistema de capitalização, o governo obriga. E aí eu nunca vi economista da nossa estirpe, economistas liberais, dizendo, o governo não deveria obrigar as pessoas a poupar. O cara poupa quando ele quiser e aí, né, como no conto da cigarra e da formiga, se chegar lá na frente e ele tiver poupado pouco, ele vai passar fome mesmo, assim, foi uma decisão dele. O mundo não é bem assim, né? E principalmente em relação a essas decisões. Há decisões, às vezes, que são meio complicadas. Faz uma pesquisa daí e vê quantas pessoas entendem o que é taxa de juros composta, por exemplo. Você tem que começar a ter uma ideia de como as pessoas erram nisso daí. O cara fala assim, esse juro 10% ao mês, cabe no orçamento, é só 4%. Pô, o cara não está vendo que está pagando 300% ou 200%, no caso de 10%, né? 200% ao ano de taxa de juros, essa escapa. O seu dia a dia, às vezes, é tão complicado, né? O que alguns pesquisadores chamam, né, nessa área aí que é a fronteira entre psicologia e economia, você entra meio que num túnel. Você está focado ali em ir para o trabalho, em pegar teu filho no horário certo e não sei o que, e pagar as contas e tal. Aí chega no final do mês, ficou negativo, entrou no cheque especial, você nem está parando para olhar nisso, você está meio tentando sobreviver, sabe, no dia a dia. É complicada essa questão aí de cheque especial. Então, a nossa premissa básica, e essa premissa é importante, você pode não concordar com a premissa, você fala, pronto, não concordo com a premissa. Mas aí você tem que... Assim, eu sugeriria ler essa literatura de finanças comportamentais, né? Essa literatura de behavior, né? Como se diz em inglês, para você ver a importância dessas coisas, essas falhas cognitivas, esses erros que a gente comete, às vezes de maneira sistemática, tá? É importante isso daí. É uma literatura que já nasceu já umas décadas atrás e que foi se tornando cada vez mais relevante no mainstream economics, né? Mas voltando para a nossa questão, a nossa hipótese número 1 é a seguinte: nesse mercado aí do cheque especial, as pessoas cometem equívoco. Tem gente usando o cheque especial, não faz a conta, não presta atenção e está se prejudicando. Hipótese 1. Hipótese número 2. Ainda que o mercado financeiro seja competitivo em diversas dimensões, ele muito provavelmente não é competitivo o suficiente nesse produto chamado cheque especial. Você não toma uma decisão de trocar de banco porque o cheque especial está mais alto nesse do que naquele. Até porque tem um problema de assimetria informacional. Se eu chego no banco e falo, olha, eu estava no cheque especial lá no outro banco, mas ele está me cobrando muito caro, você me cobra um pouco mais barato, eu passo para o seu banco, o cara vai olhar para você e fala assim, o cara está entrando no cheque especial no outro banco, será que esse cara tem dívida, será que ele não paga dívida, o outro banco conhece ele, eu não conheço. Aí o cara não vai ter, assim, os mecanismos de mercado não vão funcionar direito para fazer essa arbitragem, para fazer essa redução do preço desse produto em relação ao custo marginal dele. Então, assim, isso é um argumento mais teórico, né? Essas coisas no empírico, é muito difícil separar o que é uma coisa e o que é outra. A hipótese número 2 que a gente trabalha aqui no porquê é, nesse segmento em particular, a competição não deve ser forte. E se a competição não é forte e as pessoas têm dificuldades cognitivas de tomar decisão em relação a entrar ou não, a gente acha que faz sentido você começar a experimentar com coisas que não estão tradicionalmente incluídas no arcabouço do economista, no toolkit que ele usa para enfrentar dilemas de política econômica. Então, de uma maneira geral, por conta dessas duas hipóteses, a gente acha que a medida para em pé. Essa medida de fixar um teto. E veja, a gente está fixando um teto, o governo está fixando um teto de 8% ao mês. Ainda é uma taxa de juros absolutamente exorbitante. Aí, muita gente responde o seguinte, bom, tá bom, você vai botar um cap no juros, vai botar um teto para o cheque especial,
muito provavelmente, alguns bancos, isso aí a gente vai precisar ver o dado, tá? Ao longo de 2020 e ver o que está acontecendo. Mas é possível, de verdade, como acontece nos outros casos em economia, que quando você bota um teto, vai acontecer um pouco de racionamento. Não tenho certeza, a gente não tem certeza porque 8% ao mês ainda é muito alto. Mas se acontecer racionamento, não necessariamente é ruim, você entende? O nosso argumento inicial é, as pessoas estão usando de uma maneira equivocada o cheque especial. Ela entra no cheque especial quando não deveria ir lá no banco e pedir, por exemplo, um empréstimo pessoal similar a uma taxa de juros que é metade de 12% ao mês, que é 5, 6% ao mês no crédito direto ao consumidor. Ela não faz isso por causa dos motivos que a gente já falou, não está atenta, não acha que a conta não é relevante, não entende exatamente o que está acontecendo, não é plenamente racional nessa decisão. Então ela não faz isso daí, né? Aí ela acaba se atrapalhando. Se você bota um teto, de novo, há a possibilidade que o banco fale o seguinte, não, agora então seu cheque especial vai diminuir. A gente não vai dar tanto cheque especial, a gente não vai dar tanto espaço no cheque especial para você. Se diminuir, é necessariamente ruim? Não. É similar, vou dar um exemplo paralelo. Se o crescimento da China diminuir, é necessariamente ruim para o mundo? Não, se a China estiver poluindo muito, por exemplo. Está gerando uma coisa junto com o crescimento que é indesejável. Então esse produto está gerando, junto com a existência dele, tem uma parte que seria talvez desejável, ou entrar rapidinho e sair, tem uma parte que é indesejável porque as pessoas não estão fazendo a conta direito. Então se tiver um pouco de racionamento, não vamos achar uma coisa muito ruim, certo? Eu estou cortando em equilíbrio, como a gente diz em economia, eu estou tendo menos de uma coisa que não necessariamente está fazendo bem para as pessoas. É que nem você reduzir a compra de dor. Faz sentido eu proibir? Eu, no governo, não vou querer ir lá e proibir você de comprar sonho de valsa para estocar na sua casa. Mas será que não é ótimo se você, na sua família, seu nem botar uma lei, vocês passam uma lei e falam o seguinte, olha, só uma caixa de sonho de valsa por mês? Você fala assim, pô, mas está restringindo as liberdades de todo mundo, mas todo mundo vai ficar com colesterol, nível de colesterol de gordura, mas vai perder peso ao longo do tempo. Então é mais ou menos similar. A gente acha que mesmo que aconteça alguma redução no volume de crédito especial, você não está prejudicando a pessoa mais pobre. Talvez você esteja ajudando ela a focar que aquilo dali é uma loucura, que a taxa de juros é absolutamente exorbitante. Agora, precisamos avaliar os efeitos. Se colapsar completamente esse mercado, o que, de novo, a gente acha que é muito, muito improvável, aí volta atrás, aí você vai ter que revisitar a questão e falar, olha, não funcionou. De novo, estamos no terreno de um pouco do experimentalismo, uma coisa que, em geral, a gente não gosta. A gente não gosta de fixar preço máximo. No caso do cheque especial, essas duas particularidades, elas fazem com que a medida acho que seja aceitável, desde que a gente vá acompanhando como é que está sendo o desenvolvimento ao longo do tempo, ao longo de 2020, da medida. E aí, se der muito errado, tira a medida. Assim, os juros de mercado para cheque especial, para cartão de crédito, essas coisas é muito alto. Vamos tentar fazer alguma coisa na direção de experimental, aí, na direção de ter uns juros um pouco mais baixos para esses produtos, que são produtos, de novo, que por suas especificidades, muito provavelmente não tem a competição necessária ali para empurrar o preço em direção ao custo. Vamos, se der errado a gente tira. É isso aí, moçada. Muito obrigado por nos acompanhar e até a próxima.